longo desse curso, temos focado nos principais objetos Genexus que permitem implementar as funcionalidades mais importantes que fazem uma aplicação web, e mencionamos também os aspectos de uma aplicação para dispositivos inteligentes. Vimos que a partir dos objetos do tipo transação, definidos na base de conhecimento, construiu-se um modelo de dados. Isso é, as entidades da realidade com seus atributos e a forma que se relacionam entre si, que se refletia na sequência na criação de uma base de dados com suas respectivas tabelas. Essa criação, assim como suas sucessivas reorganizações, ficavam na responsabilidade de Genexus, liberando os desenvolvedores de pensar no nível físico, isso é, no nível de tabelas, permitindo-os concentrar-se nas visões dos dados do mais alto nível, que é o nível das transações e seus atributos justamente. Todos os demais objetos que aqui podemos ver poderiam acessar na sequência as tabelas da base de dados, para consultar ou para atualizar sua informação. Mas os detalhes desse acesso ficam mascarados no Genexus. Ele é quem se encarrega de relacionar atributos e transações, com tabelas e campos da base de dados. Nesse curso, mostramos como se faz, mas não é necessário saber em absoluto. Assim, se bem acabamos de dizer que a filosofia do Genexus é esquecermos das tabelas e pensar no nível de atributos e níveis de transação, ao longo do curso, temos ido nas tabelas da base de dados uma e outra vez para explicar cada um dos conceitos que temos abordado. Isso contraria a filosofia que consiste, insistimos, justamente no contrário, tornar o desenvolvedor independente dos detalhes de armazenamento e da implementação, para permitir-lhe pensar e expressar-se no mais alto nível, como faria qualquer pessoa que não é desenvolvedor, mas que pode expressar uma realidade que está querendo modelar. Essa forma de expressão só requer transações e atributos, nunca as tabelas. Por que então fomos às tabelas uma e outra vez? Foi por motivos basicamente didáticos. Mas chegou o momento de questionar isso. Se bem que todos esses objetos podiam acessar os dados da aplicação, em nenhum deles tivemos que mencionar explicitamente o nome das tabelas. O que fazíamos era nomear atributos e transação base. Assim espera-se que o desenvolvedor trabalhe. Aqui adicionamos os tipos de dados, comandos, etc., que permitiam nos diferentes objetos acessar os dados, tanto para só consultá-los, como para também atualizá-los. Os Business Components eram uma série de tipos de dados estruturados construídos a partir das transações, ficando com sua estrutura de dados e com suas regras e eventos, mas não com a tela e nem nada associado a ela. Dessa maneira, os Business Components se associavam a variáveis e permitiam, através de métodos, o trabalho com a base de dados sem necessidade de estar pensando nas tabelas físicas. Eram como um espelho das transações, mas operando por código. Por ser utilizado através de variáveis, podiam usar-se em vários objetos Genexus, por exemplo, no source do procedimento ou em eventos de Web Panels. Inserir informação utilizando um Business Component é exatamente igual a fazê-lo através da transação associada, ainda sem sua tela. Recordemos que será controlada a integridade dos dados e também serão executadas as regras da transação. Se bem que não vimos nesse curso, um Business Component pode ser de dois níveis, se a transação assim for, como por exemplo, pensemos na transação Flight. O comando FOREACH é um dos principais comandos do Genexus, pois pode ser utilizado em praticamente qualquer objeto. Seu propósito é percorrer cada elemento do nível de uma transação, isso é, de um ator da realidade, se por ator pensarmos em cada nível da transação. Por exemplo, cada atração turística, ou cada voo, ou cada assento do voo, ou cada país, ou cada cidade, etc., para fazer algo com sua informação. Quando estudamos esse tema, vimos que o que indicávamos era a transação base, nunca a tabela associada. Essa tabela base associada era inferida por Genexus, e era importante
unicamente para saber toda a informação com a que podíamos contar a partir dela. Quer dizer, com a tabela estendida, um conceito, este sim, fundamental. Em outras palavras, no for each indicamos o nível da transação com o qual queremos trabalhar, e dali se deduz a informação estendida, ou seja, informação que talvez não se tenha incluído na própria estrutura da transação, mas que por relacionamento entre entidades é alcançável. Por exemplo, se a companhia aérea tivesse um atributo que armazenasse o logo, embora não tenhamos especificado na estrutura da transação flight, porque ali não necessitávamos para nada, airline logo é perfeitamente alcançável por um for each com transação base flight. De outra forma, para cada flight encontra-se o logo de sua companhia aérea. E, por exemplo, poderia ser impresso junto com o resto da informação do voo. A isso, e não a outra coisa, corresponde o importante conceito de tabela estendida. Então, em um for each, o que é verdadeiramente importante não é tanto a tabela base, e sim a tabela estendida que se obtém a partir dela, que, à sua vez, se obtém a partir da única indicação que o desenvolvedor realiza, a transação base. Sim, é importante destacar que com um for each como o anterior, só navegamos os cabeçalhos dos voos, e não suas linhas. As linhas não são alcançáveis pelo for each. Para navegar as linhas, devemos aninhar outro for each com transação base flight.sit, ou seja, o correspondente ao segundo nível da transação flight. Os comandos new e delete foram apenas introduzidos e são de mais baixo nível, posto que não trabalham no nível da tabela estendida, apenas na tabela base. O new insere um registro em uma tabela e o delete elimina-o. É por esse motivo, por seu baixo poder de abstração e expressividade, assim como pela pouca integração mantida em relação às regras das transações, que aconselhamos utilizar Business Components no lugar desses comandos. Em seguida, um grupo de Data Provider é análogo em tudo a um for each, assim também como é um grid com atributos. Com respeito às fórmulas, também nesse caso, vimos que jamais nomeamos uma tabela da base de dados. Utilizamos sempre atributos e será a partir deles que Genexus encontra que informação é a que se quer navegar e como fazer. Nós, desenvolvedores, devemos seguir pensando em alto nível, de acordo com a nossa realidade, que é criada pelas transações e seus atributos. Mas há mais. Já havíamos visto que as transações podem criar tabelas físicas, o que será o comportamento usual, ou poderá não criá-las e tomar os dados declarados em sua estrutura de outras tabelas, de outras bases de dados externas ou de outras fontes. Somente mencionamos o caso das transações dinâmicas. Essas transações serão em tudo como as usuais, só que os dados que veremos na tela, e os quais poderemos navegar de modo usual, serão carregados através de um data provider cada vez. Para o usuário, isso será transparente. E, em certa medida, isso também será para o desenvolvedor. Se a Traction fosse uma transação dinâmica, cujos dados são obtidos a partir de serviços externos, por exemplo, nada nos impedirá de segui-la usando como se fosse uma transação comum e corrente com tabela física associada. Assim, se queremos um for each para listar as atrações, seguiremos implementando-a exatamente igual a antes. Com isso, já podemos entender melhor a que nos referimos quando dizemos que em Genexus ficamos independentes da parte da implementação física. Trabalhamos num nível mais alto, com a informação desde um ponto de vista mais conceitual, estando ela armazenada onde estiver. Portanto, cada vez que falamos no curso de tabela física, foi para facilitar em determinado momento o entendimento do tema. Agora, sabemos que isso não tem motivo de ser assim, e que as tabelas podem ser uma entidade virtual, que nos serve para pensar, mas cuja implementação é variável. Onde estão os dados na realidade, pouco importa-nos nesse nível. De fato, grande parte das aplicações que desenvolvemos criarão e manterão sua própria base de dados, mas em outra parte, não. Há aplicações que são construídas para trabalhar com dados fornecidos por bases de dados externas, ou incluso por dados fornecidos por terceiros, sem saber quais são suas fontes de armazenamento.
GeneXus está preparado para tudo isso, pois sua linguagem é de muito alto nível, e é isso que queríamos mostrar nesse vídeo. Obrigado por acompanhar-nos. Sugerimos que continuem com os materiais mais avançados. Esperamos por vocês.